Olá, pessoal! Sem muita delonga, já vamos direto ao nosso primeiro vídeo. Esse vídeo é introdutório sobre a reforma tributária da nossa série Pílulas do Direito. Bom, essa emenda constitucional número 132/2023 é que trouxe a reforma tributária do consumo no Brasil, tá? Então, ela veio também junto com a Lei Complementar número 214/2025 e a Lei Complementar número 227/2026. O que acontece? A primeira criou a CBS Federal e o IBS compartilhado, que depois vocês vão compreender o que significa, e a outra complementou, na verdade, ela criou o Comitê Gestor do IBS, que também explicarei lá na frente do que se trata, certo? Não precisa se preocupar com isso, é só a título de informação, caso vocês queiram buscar direto na lei e lá no site do Planalto verificar isso, certo? Então, a reforma tributária, ela representa uma iniciativa crucial para modernizar o sistema tributário brasileiro com a finalidade de torná-lo mais simples, eficiente e justo. Pessoal, vocês já ouviram falar no Risco Brasil, correto? Porque o Brasil sempre foi considerado um país muito burocrático no sistema da sua arrecadação, né? Então, atualmente, o sistema de arrecadação no Brasil é conhecido por pontos muito negativos, que é sua complexidade, a existência de diversos tributos incidentes sobre bens e serviços, processos burocráticos, altos custos operacionais para empresas, desigualdades significativas na distribuição da arrecadação entre os estados. Então, com a reforma, eles tentaram, né, simplificar a maneira como os tributos serão cobrados, reduzir a burocracia e os custos associados ao cumprimento das obrigações fiscais, estimular o crescimento econômico, melhorar o ambiente de negócios e reduzir as disparidades regionais no Brasil. O sistema tributário brasileiro atual é considerado um dos mais complexos do mundo, apresentando assim alguns problemas e ineficiências. Atual assim, né, gente, até 2025, tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês é exatamente a ideia que vige, mesmo em 2026, com a reforma tributária já em vigor, nós não sentimos tanto essas alterações, porque ela vai sendo implementada paulatinamente ao longo dos anos. Então, nós vamos começar a sentir mais seus efeitos a partir de 2027, tá? Mas essa é a ideia do senso comum, né? Que o nosso sistema tributário é muito complexo e ineficiente. Por quê, pessoal? Porque tem a questão da guerra fiscal entre os estados, né? Então, os estados, na tentativa de atrair empresas, gerar empregos e renda, oferecem incentivos fiscais. Isso pode causar uma espécie de guerra fiscal entre os entes federados. Então, com a reforma tributária, acredita-se que isso vai até mesmo acabar, tá? A questão também da complexidade tributária, atualmente há vários tributos sobre bens e serviços, ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS, são tantos nomes, né, gente, tanta sigla. Então, assim, cada um possui alíquotas próprias, e também no caso do ICMS e ISS, suas alíquotas variam entre os respectivos estados federativos competentes. Então, gente, isso daí gera uma desigualdade muito grande, tá? Porque vai ter estado que vai diminuir esses tributos, outros vão aumentar esses tributos, e acaba o quê? Nós todos não somos brasileiros, então por que o brasileiro do Mato Grosso do Sul é diferente do brasileiro de São Paulo, diferente do brasileiro do Amazonas? Então, nós temos que observar esse tipo de coisa, que é o que acontecia até recentemente, tá? Então, essas regras também, elas são diferentes dependendo do estado, do município. Gente, vocês imaginam uma empresa a nível nacional, que atua
no sul do país, no norte, no nordeste, no centro-oeste, enfim. Que nó que não deve dar para trabalhar com tributos, os mesmos tributos de forma diferente em cada estado. Então, isso daí também é um complicador, tá? É um emaranhado tributário que dificulta a vida das empresas, aumentando o custo, os custos de conformidade, certo? Também cria-se insegurança jurídica, né? A insegurança jurídica no sistema tributário brasileiro é gerado pela constante mudança nas leis e pela multiplicidade de interpretações dos tribunais sobre as regras fiscais. Então, as empresas enfrentam o risco de serem multadas ou penalizadas devido a interpretações divergentes de normas e regras tributárias. Também tem a questão de cumulatividade de tributos. Então, em algumas situações, os tributos são cobrados várias vezes ao longo da cadeia produtiva e de comercialização. Isso acaba aumentando o valor final dos produtos. A esse mecanismo dá-se o nome de efeito cascata, a qual penaliza o consumidor e reduz a competitividade das empresas brasileiras. Falta de transparência, nem se fala, né, pessoal? Então, nós, como consumidores, não conseguimos saber exatamente quanto nós pagamos de impostos em adquirir um produto ou um serviço, dificultando, então, o controle social sobre a arrecadação. Somos nós que pagamos os impostos, então, nada mais justo é sabermos o que nós estamos pagando, e isso não fica muito claro. Então, são mais dificuldades que, no caso, nós sentimos, né? Não dá para entender e planejar a nossa carga tributária também, o que nós vamos comprar e o que nós vamos pagar. Isso daí fica muito mais nas mãos, digamos assim, do próprio fisco. A economia informal também tem essa questão da economia informal, gente. Mais para frente eu vou trazer temas também sobre o direito empresarial, que é bem legal tentar sair desse mundo informal. Por quê? A gente também não consegue, como consumidor, saber quanto nós pagamos ao adquirir um produto ou serviço, e dificulta o controle social sobre a arrecadação, porque empresas, né, as empresas, elas enfrentam dificuldades em entender e planejar sua carga tributária. E as empresas informais, elas não pagam tributos, então acaba gerando até uma concorrência desleal, né? Porque às vezes o produto dela sai mais barato, porque ela não paga impostos, e as empresas que são mais, assim, que existem, né, juridicamente falando, e tem lá as suas cobranças, tudo, elas acabam passando aquilo para os produtos, né? Então acaba acontecendo também uma concorrência desleal, tá? Também tem a questão do contencioso no tributário brasileiro. O que é esse contencioso? São demandas, gente. Um diz uma coisa, outro diz outra, são conflitos. Então, esses conflitos, eles acabam indo para o judiciário e, na maioria das vezes, também na esfera administrativa. Então, órgãos como a Receita Federal ficam lá cheios de processos administrativos para tentar atender aquela demanda. Quando não conseguem, muitos vão ao judiciário, e nós entendemos já a partir desse mesmo vídeo, né, desses slides, que o judiciário também tem compreensões divergentes sobre os tributos. Então, isso daí é um grande problema, tá, gente? Os dados são esses, que ultrapassa 5,6 trilhões, o que representa 75% do PIB nacional. E esse volume reflete a alta complexidade das leis fiscais do país, com milhões de novos processos iniciados a cada ano nas esferas administrativa e judicial. Isso é bem ruim mesmo, tá? Em suma, a reforma tributária, ela visa corrigir todas essas distorções e problemáticas. Apesar de não ser perfeita, ainda tudo está no começo, não temos dados práticos do resultado de sua aplicação. A ideia é desburocratizar, desafogar esse contencioso e focar no crescimento econômico do país. Bom, a reforma substitui 5 tributos complexos por 2 novos tributos. Então, isso vai ajudar muito, gente.
E ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS, eles vão sair de cena, tá? E vai entrar o IBS, o CBS, que depois eu vou explicar profundamente, tá? Um por um. A reforma tributária propõe unificar os tributos sobre consumo, hoje com alíquotas diferentes nos níveis federal, estadual e municipal, adotando o imposto sobre valor agregado, IVA, usado em mais de 170 países. O IVA no Brasil será dividido em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Também será criado o Imposto Seletivo, que é o IS, de competência federal, voltado para bens e serviços específicos, e suas principais características são, olha só, as características da reforma tributária: neutralidade, fim de benefícios fiscais ampliados, tributação de importações e isenção para exportações, uso de novas tecnologias, regras e alíquotas uniformes, não cumulatividade, base ampla de tributação, cobrança no local de consumo. Uma coisa bem legal que vai acontecer é o cashback, tá? Então, esse cashback é uma forma de trazer um pouco mais de justiça social, digamos assim. As populações mais pobres, mais carentes, é a maioria do brasileiro, né, gente? Então, porque se nós analisarmos pela lógica, é assim, o mesmo tem lá um atacadista, né? O mesmo pacote de arroz, ele vai custar o mesmo valor para aquela pessoa que recebe um salário mínimo, para a pessoa que recebe 5 salários mínimos, para a pessoa que recebe 40 salários mínimos, para a pessoa milionária, bilionária, enfim. Então, quem acaba pagando mais? Claro que é o mais pobre, porque ele tem menos. Então, uma forma de trazer essa justiça social é através do cashback, tá? Que é um mecanismo que devolve ao consumidor parte do imposto pago sobre o consumo. Mas como isso vai funcionar, né? Como funciona? Então, anteriormente, o imposto estava embutido no preço do produto, agora o imposto será destacado na nota fiscal, permitindo que o consumidor saiba exatamente o valor do tributo pago. Olha que bacana. Então, no registro da compra, o consumidor informa o CPF na nota fiscal, e aí a devolução é parte do imposto pago, é devolvida via aplicativos ou contas bancárias. Eu acredito que vai ser por Pix, porque nós já estamos acostumados com o Pix e como ele também é muito prático, não tem taxas, né? Provavelmente virá em Pix. Eu acredito isso. Não sei ainda, tá? Mas vai entrar em vigor. Quando entrar em vigor, será amplamente divulgado na mídia. As pessoas vão aprender rapidinho, porque dinheiro é importante, né? Acho que todo mundo vai ficar atento a isso daí. O cashback, ele incentiva o consumidor a solicitar a nota fiscal, melhorando assim a arrecadação e combatendo a informalidade. E beneficia também as famílias de baixa renda, promovendo maior justiça tributária, com a redução da regressividade da tributação sobre o consumo. Então, sabe quando a gente vai lá no mercado e o pessoal fala assim: CPF na nota? Aí tem muita gente que fala: não, não quero. Agora todo mundo vai querer pôr CPF na nota, porque vai depender disso para receber o cashback, tá? Então é muito importante isso. Outra coisa importante é que o governo implementará um sistema integrado, né, entre estabelecimentos comerciais e a Receita Federal, vinculado ao CPF do consumidor. Compras realizadas com o CPF acumulam créditos automaticamente. A devolução ocorre após validação de dados, como renda familiar. Esse mecanismo também incentiva o uso do CPF nas compras, aumentando a formalização da economia. Então, é claro, gente, que isso vai acontecer, o cashback, em empresas
formais, tá? Então, aquela pessoa que trabalha na informalidade, ela não vai ter como auxiliar a sua clientela no sentido do cashback, porque em tese ela não existe, então ela não tem como estar vinculada à Receita Federal. É interessante nós percebermos essa mudança. Olha só, pessoal, fiquem atentos a isso. A quem está na informalidade já começa a acender uma luzinha e busca o Sebrae, busca alguma orientação para tentar sair desse campo minado aí que se chama informalidade, tá? Por que eu falo que é campo minado? Eu vou trazer vídeos ainda sobre direito empresarial, mas eu de cara eu já digo a vocês que o barato muitas vezes sai caro. Então, mesmo que você vai deixar de pagar tributos, mas também vai deixar de ter uma segurança jurídica. E, além disso, seus clientes, nesse caso, principalmente com essa reforma tributária, não estarão amparados, eles não vão receber o cashback. Então, já fiquem atentos, tá? Sobre isso. Quem está assistindo esse vídeo e tem algum negócio, mas ainda não tem a sua pessoa jurídica, eu vou ser MEI, eu não sei como vai funcionar com microempreendedor individual, tá? Mas já é alguma coisa. Seria interessante buscar o auxílio do Sebrae para tirar as dúvidas aí em relação à formalização da sua empresa, certo? Bom, a reforma tributária traz inovações nos métodos de pagamento, como split payment, com o objetivo de tornar o sistema tributário mais eficiente, reduzir a evasão fiscal e modernizar os processos. Essas novas formas de pagamento oferecem mais segurança jurídica, simplificam a vida de contribuintes e governos e ajudam a combater a sonegação. A seguir, clicando nas setas, no caso, no nosso slide, né, nós vamos explorar cada uma delas. Tá? A compensação com créditos tributários, o contribuinte pode utilizar créditos tributários acumulados em operações anteriores para pagar tributos devidos. Esses créditos geralmente surgem em sistema de imposto sobre valor agregado, IVA, como o IBS, quando o imposto pago em etapas anteriores, como na compra de insumos, pode ser compensado. Mas como isso funciona na prática, né, gente? Então, quando um cliente faz uma compra, o pagamento é processado normalmente, mas o sistema Split Payment divide automaticamente o valor da venda em duas partes. Ou é payment, não sei como diz, gente, eu creio que é payment. Para o comerciante, o valor líquido da venda sem impostos e para o fisco, o valor corresponde ao imposto que é recolhido imediatamente. Tá? Então, no supermercado, um produto possui valor de venda de R$ 160, por exemplo. Quando o cliente vai realizar a compra, paga um total de 200, pois foram embutidos 40 referente aos tributos IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? No momento do pagamento, o sistema do supermercado automaticamente identifica e separa o valor correspondente aos impostos. Então, gente, o governo vai receber na hora, na hora. Não vai ter como mais ficar fazendo aquele jeitinho brasileiro para sonegar imposto, tá? Então, por exemplo, o valor total pago pelo cliente de R$ 200, os impostos embutidos de 25% vai dar 40, né? R$ 40. E o valor líquido para o supermercado dos produtos vai ser R$ 160. Aqueles 40 ali, ó, já foi para o governo, tá? Então, com a implementação do sistema de split payment previsto na reforma tributária, os R$ 40 correspondentes aos tributos não serão repassados ao supermercado, mas serão automaticamente transferidos ao governo no ato da transação. Então, esses R$ 40 aqui, ó, já foi lá para o cofrinho da União, tá? Ou do estado, do município, enfim. A vantagem do split payment para o comerciante: elimina a necessidade de calcular e recolher impostos manualmente, reduzindo erros, burocracia, o risco de inadimplência. Para o governo, combate a sonegação fiscal ao garantir o recolhimento imediato dos impostos. E para o consumidor, proporciona maior transparência sobre os impostos pagos.
Vale ressaltar que, mesmo após a reforma, alguns setores e regiões terão regimes específicos. Essas exceções têm como objetivo preservar políticas públicas já existentes e minimizar impactos sociais e econômicos da reforma tributária, buscando uma transição equilibrada para o novo modelo. As exceções são Simples Nacional, então sistema simplificado para pequenas empresas, Zona Franca de Manaus, mantido devido à sua importância regional, IS, imposto seletivo para produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e combustíveis fósseis, Cesta Básica Nacional, alíquotas reduzidas ou isenção para alimentos essenciais, devolução ao contribuinte de baixa renda, cashback, regimes especiais, manutenção de regimes diferenciados para setores estratégicos como agricultura, transporte público, saúde e educação. Bom, esse é o primeiro slide e ele acabou aqui, gente. Eu vou trazer um segundo vídeo explicando imposto por imposto, o que vai acontecer, como vai ser, mas eu estou gostando muito do assunto, espero que vocês gostem também e já fiquem atentos aí às mudanças que ocorrerão em 2027. Muito obrigada, já comecem a colocar aqui as dúvidas que vocês têm aí sobre o tema, certo? Que eu vou buscar trazer para vocês aqui a resposta. Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço.